Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é oferecido pela congregação Beit Mashiach para a edificação de todo o movimento judaico-messiânico. Bem, nós sempre procuramos trazer estudos importantes no contexto messiânico. E hoje nós vamos observar um ponto que realmente é bastante controvertido e tem gerado polêmicas. Nós vamos falar sobre o Shabat. Bem, é muito curioso como nos últimos tempos tem surgido tanta polêmica sobre o sétimo dia da semana. No contexto judaico, parece que nunca houve problema com esse tema, pois desde que a Torá foi instituída através de Moisés, o Shabat é algo natural. Ele faz parte da cultura judaica, e isso já fazem quase 3.500 anos. Então, não tem nem o que se discutir. Contudo, no contexto gentílico, esse tema tem levantado várias questões. Vamos agora lembrar de alguns pontos da nossa história. Sabemos que toda a mensagem sobre o Messias de Israel começou a ser proclamada primeiramente entre os judeus. E sendo assim, nada mudou em relação aos costumes judaicos. Tudo que era vivido de acordo com a Torá não mudou nada. Todos os serviços das congregações messiânicas eram aos sábados, e assim foi levado ao mundo pelo ministério dos apóstolos, dos Shaliachim, e todos os discípulos dos discípulos do nosso Messias, geração após geração. Então, desde esses discípulos que começaram a sair em campo, levando a mensagem de Yeshua, saíam levando essa mensagem dentro do seu contexto, pois eles eram basicamente todos israelitas. Bem, alguns séculos depois, algumas coisas realmente mudaram. O número de gentios tornou-se maior do que o número de judeus. E também certos costumes sofreram influência desta cultura gentílica, ou seja, os gentios que adentraram ao contexto messiânico. Então, entre esses costumes que foram alterados, o Shabat perdeu importância para o domingo, ou o primeiro dia da semana. Foi no dia 7 de março do ano 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso no calendário romano, mas que, na verdade, não tinha um propósito específico de ter uma conotação que se referisse nem ao judaísmo e nem ao cristianismo. Na verdade, ele tinha fins civis. Era questão de administrar o calendário com outros motivos. E já desde esta época, já obviamente, gerações da cultura romana, esse primeiro dia da semana era chamado de Dies Solis, ou seja, o dia do sol. Até aí, bem, tem toda uma história. Nós não iremos entrar, então, no mérito desta decisão. Isso fica para um estudo mais voltado para a história. Não importa. De qualquer forma, a partir desta data, o cristianismo acatou essa data e assim influenciou o calendário dali para frente, sendo que no contexto cristão, ao invés de chamar-se Dies Solis, ficou Dies Dominicus, ou seja, dia do Senhor. Assim tem sido desde o século IV até os nossos dias. Quase 17 séculos se passaram e o domingo ainda é o dia de culto do cristianismo. E milhões de pessoas têm crido
da mesma mensagem do Messias que era anunciada desde o primeiro século da nossa era. E todos creram e foram salvos pelo sangue de Yeshua e morreram firmes nesta promessa, sem sequer associar esta salvação ao dia de guarda, seja sábado ou domingo. Estariam eles equivocados e depois de mortos descobriram que estavam perdidos? Eu não creio nisso. Mas hoje em dia, vemos pessoas pregando a mesma coisa que os primeiros discípulos viram na sua época, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 15, verso 1, que diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Hoje em dia tem gente ensinando não somente isto, mas aí vamos incluir esse aspecto. Não somente então a circuncisão, mas se não guardarem o Shabat não serão salvos, se não guardarem o kashrut não serão salvos, se não celebrarem as festas como deve ser, estarão fora da comunhão. Tem muita gente dizendo estas coisas. O que aconteceu? Lá em Atos 15, verso 2, olha só, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, com aqueles que desceram de Jerusalém. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. É interessante, né? Alguns homens que não eram discípulos, ou seja, que não conviveram com o Messias, contenderam com Shaul, né, Paulo e Barnabé. Ambos eram considerados apóstolos, mas não eram dos 12. Assim ficou cada grupo defendendo a sua posição, até que fossem consultadas pessoas, vamos dizer, mais qualificadas. E em Jerusalém a questão foi definida. Contudo, um grupo semelhante àqueles, chamados então judaizantes, tem se levantado desde o século XIX pelo movimento chamado Millerita, de Guilherme Miller, que desde esta época vem agitando o meio teológico protestante e que por outras vias tem se manifestado, mais recentemente, por influências messiânicas, já no século XX, da mesma forma, confundindo muitos evangélicos pelo mundo. Mas o tema do nosso estudo é especificamente tratar de forma clara sobre o que realmente é o sétimo dia da semana. Entendamos, estamos falando isso para o contexto messiânico, que é, vamos usar essa expressão, é a nossa praia. Sem também entrar em questão de formação dos calendários, seja o judaico ou o gregoriano, que é aceito universalmente, vamos retroceder até o primeiro texto da Torá, onde o sétimo dia é citado pela primeira vez, em Bereshit, em Gênesis 2, versos 2 e 3, diz assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Muitos querem afirmar que, baseado neste texto, o Eterno estabeleceu a guarda do Shabat, mas é isso mesmo? Como fica a interpretação do texto?
Para começar, ainda não existia um calendário estabelecido por uma nação. A criação do próprio calendário foi algo que se estima tinha ocorrido por volta de 2.700 anos antes da Era Comum, na Mesopotâmia. Então, não era de se esperar que os primeiros seres humanos tivessem uma contagem de tempo que pudessem estabelecer quando cairia um Shabat. Se não tinha um calendário, não tinha nem como ficar contando os dias, né? A expressão sétimo dia não é novamente citado até o capítulo 12 do livro de Êxodo. E mesmo assim, se referindo ao tempo de duração da celebração do Pêssar. Ok? Então, e o Shabat, ele só é estabelecido mesmo, da forma que entendemos, em Êxodo capítulo 16 e o verso 23. Então, olha só. Êxodo 16, vamos ver dois versos, versos 22 e 23. Diz assim: No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, Shabat sagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Bem, a primeira experiência que o povo de Israel teve para conhecer até mesmo a palavra Shabat foi na colheita do maná. Então, o Eterno disse: vocês vão colher o maná durante 6 dias. No sexto, vocês colham o dobro, porque no Shabat, no sétimo dia, dia de descanso, ninguém vai colher maná. Então, já tem que ter o dobro na sexta-feira. Então, essa experiência então está explícita, que é referente à colheita do maná. Então, vamos convir. Desde Adão, Enoque, passando por Noé, Abraão, Isaque, Jacó e todo o povo de Israel, todo o povo que morou no Egito, ninguém sabia que deveriam celebrar o Shabat. Leia na sua Bíblia, leia a Torá. Veja se algum deles alguma vez citou a palavra Shabat. Abraão, todos eles. Então, todo esse povo que morou no Egito também não sabia nada sobre Shabat. Por quê? Porque o Eterno não disse nada sobre esse assunto com ninguém. Considerando esta análise, concluímos que não procede a afirmativa de que o Shabat foi instituído em Gênesis 2, como muitos querem alegar. Vamos entender o texto, interpretação de texto, pessoal, isso é importante. Isso faz muita gente ser reprovada em vestibular, hein? Interpretação de texto é importante também para lermos a Torá. Agora, voltando para o livro de Êxodo, vejamos o contexto da instituição do Shabat. Vamos ver, então, as palavras usadas até agora. Primeiro, vamos começar com a palavra Yom HaShivi, sétimo dia, usado nas primeiras alusões ao período de uma semana, ou seja, 7 dias corridos. E a outra palavra é Shabbat Kodesh, que significa descanso sagrado, sendo que a palavra Shabbat vem da raiz da palavra Shabbaton, que significa descanso. Então podemos chamar de santo descanso. Em Gênesis, dos versos 2 e 3 que nós lemos, o Eterno parou o trabalho da criação e se deleitou nele, o Shabat. Obviamente que o nosso Deus não se cansa fisicamente como nós. Então, depois do período das
dos 7 dias da criação, o sétimo ele se deleitou no que criou. Isso é não vamos entrar em todos os detalhes que levaria muito tempo. Isso é importante entendermos. Então, desta maneira ficou marcado o sétimo dia, que o Eterno se deleitou nele. Em Êxodo 16, verso 25, o Shabat foi sancionado como descanso do Eterno. Lá em Êxodo 16, verso 25 e 26, diz assim: Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é Shabat do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o Shabat, nada acharão. O povo hebreu estava começando a aprender a respeitar as ordens do Eterno. Então isso foi feito paulatinamente. Vamos entender um processo de aprendizagem, certo? Lá em Êxodo 16, versos 29 e 30, diz assim: Vejam que o Eterno lhes deu o Shabat, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Eles estavam aprendendo o que significa descansar. A Torá ainda não havia sido entregue, certo? Pela época, o Eterno estava ensinando sobre a colheita do maná, mas eles não tinham recebido a Torá ainda. Então, vamos prestar bem atenção nisto. Desse momento que nós lemos, 3 meses depois, eles chegaram ao Sinai, a região do Sinai. Então, o Shabat se torna agora um mandamento. Lá em Êxodo 20, versos 8 a 10, diz assim: Lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o Shabat dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Prestem atenção, aqui é uma ordem exclusiva dada aos filhos de Israel. É claro o texto sobre isto. Qualquer intérprete razoável de texto vai entender como é. Quem deveria obedecer? Os hebreus. E no futuro, todos que viessem a morar dentro das suas fronteiras. Ali diz, os estrangeiros que moram em suas cidades. Eu creio que está bem desenhado isto. O mandamento não é extensivo às nações, ou seja, é um pacto com Israel. Eles nem tinham ainda cidades, nem tinham ainda fronteiras, mas quando tivessem, isso deveria então ser aplicado. E mais um detalhe, esse texto não está associado a uma crença. O estrangeiro não precisa aderir à religião dos hebreus. Basta morar entre eles e terão o direito de guardar o Shabat. Ou seja, poderão descansar no 7º dia. Devemos também observar que o fato dos servos e estrangeiros terem esse direito não fazia com que se tornassem judeus. Senão poderíamos estender esse conceito até os animais. Mas acho que não é assim, né? Bom, agora só no capítulo
31 se fala sobre o Shabat de novo. Então, tantos outros assuntos são tratados, agora de Shabat só fala agora novamente. Lá em Êxodo 31, verso 13, que diz o seguinte: diga aos israelitas que guardem os meus Shabatot. Isto será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. E também em Êxodo 31, verso 16 e 17, diz assim: os israelitas terão que guardar o Shabat, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Agora, no fim do encontro de Moisés com o Eterno no Sinai, e ao receber as tábuas da Torá, um detalhe pouco comentado é que o Shabat é um sinal distintivo dos israelitas, como também o é a circuncisão. Só que neste caso, não é uma aliança exclusiva aos homens, envolve também as mulheres. É curioso como muitas pessoas gentias querem se colocar debaixo de uma condição que é exclusiva como aliança aos hebreus e querem a todo custo serem reconhecidos como israelitas, descendentes de Jacó. É algo sem propósito isto. Querendo ou não, toda a instrução, a Torá, é direcionada primariamente aos israelitas. Êxodo 34, versos 10 e 11, diz assim: faço com vocês uma aliança, diz o Eterno, diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Eterno, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Olha só, a palavra está bem direcionada especificamente aos hebreus. Porque que eu saiba, ele não fez alianças de expulsar estas nações citadas para nenhum outro povo na história da humanidade, só para os judeus. Não adianta alguém agora querer dizer, não, vou obedecer o Shabat, que é para mim também. Então, o Eterno prometeu expulsar aquelas nações para os gentios? Não, só para os hebreus. E segue uma série de outras instruções nesse capítulo, que também são exclusivas aos israelitas, nesse mesmo capítulo. Posteriormente, veremos que a palavra Shabat não é exclusiva para o 7º dia da semana, mas também é aplicável a outros dias festivos, que poderiam cair em qualquer dia da semana, não só o 7º. Então, vamos ver lá em Levítico 16, 29 a 31, que diz assim: este é o decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este será um Shabat de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O Yom Kippur é um Shabat. E não cai necessariamente no 7º dia da semana.
Então, numa semana, pode ter até mais do que um Shabat. Também lá em Levítico 23, verso 39, diz também: assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, comemorem a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também o 8º serão Shabatot. O primeiro e o último dia de Sukkot também são Shabatot. Não tem nada a ver com o 7º dia da semana, certo? E assim, todo texto em que encontramos a expressão não realizem trabalho algum, se refere, então, isto a um Shabat. O Shabat não ficou sem explicações. Vamos ver Deuteronômio 5, versos 13 a 15. Diz assim: trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um Shabat para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, nem jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em sua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de Shabat. Aqui está o motivo do Eterno determinar o Shabat para o povo hebreu. Eles foram obrigados a observar o Shabat para que houvesse descanso para todos. Assim os servos não trabalhariam sem descanso, como porque eles tinham que lembrar que a escravidão foi tirada deles do Egito. Em outras palavras, o Shabat servia para os hebreus também como justiça social, certo? Não é só para o hebreu o descanso, mas também para todos que estiverem com ele. E não implicava em a pessoa se tornar judeu ou se converter ao judaísmo. Agora vamos para o Brit Hadashah. Todo messiânico sabe que Yeshua enfatizou e ensinou tudo que é indispensável da Torá. Na verdade, ele nunca ensinou nada que não estivesse fundamentado no que foi mostrado a Moisés. E sabe também, então, todo messiânico sabe que ele mesmo, ele disse que não veio abolir a Torá, mas cumprir. Também sabemos que Yeshua cumpriu tudo que era obrigação de um israelita, desde a infância até a vida adulta. Como adulto, e principalmente durante o seu ministério, ele nunca colocou seus pés fora de Israel. Viveu diariamente tudo que era da cultura hebraica. Ele cumpriu o Shabat? Certamente. Em Israel, todos eram obrigados a cumprir o Shabat. E Yeshua ensinou como um judeu deveria viver de acordo com os preceitos da Torá? Bem, isso era a função dos rabinos, dos levitas e dos sacerdotes. Então, por que ele reunia multidões para aprenderem sobre a Torá? Porque ele ensinava o que os demais não ensinavam, a finalidade da Torá. Quando ele disse à multidão, lá em Mateus 23, versos 2 e 3, que é assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, Yeshua estava deixando claro
que ele não precisava ensinar o que já era ensinado aos israelitas sobre como serem israelitas. Ele agora iria ensinar o que esses mestres não viviam e que era muito mais importante do que o que eles estavam ensinando há tanto tempo. Então, olha bem, hein? A doutrina de Yeshua é mais importante do que tudo aquilo que os fariseus ensinavam. Para isso ficar mais esclarecido sobre como Yeshua via esses mestres, leia o capítulo todo do texto que nós lemos, toda a referência citada acima, e veja que ele não se referia de uma forma muito elogiosa a esses mestres. Yeshua veio para ser uma bênção para todos os judeus e também para toda a humanidade. Isso foi prometido lá em Gênesis 12. Assim, podemos observar que ele nunca se referiu a esses tópicos tão caros aos judaizantes, como Shabat, Kashrut, festas e tradições. Yeshua nunca perdeu tempo com isso, não. As únicas referências que Yeshua fez ao Shabat foi ao exemplificar algumas de suas parábolas, as regras de Kashrut, somente para denunciar abusos, e as festas, estando presente, ele estava sempre lá, e sobre as tradições. Então, isso ele afrontou aquelas tradições que eram desprovidas de fundamentação da Torá. Então, eventualmente ele tocava nesses assuntos, mas em outro contexto, certo? Importante. Toda a ênfase do ensino de Yeshua como Rabi foi no que diz respeito à atitude pessoal de cada ouvinte, sobre como deveriam ver a si próprios, como pessoas que valorizavam o espiritual e as pessoas que viviam secularmente, independente de serem israelitas ou não. E Yeshua tocou em temas como pecado, redenção e vida eterna. Isso foi o que o diferenciou de todos os outros mestres. Então podemos perguntar, qual era a importância que Yeshua dava ao Shabat? Ora, é simples, a mesma que Moisés apresentou ao povo no Sinai. Todo israelita deve obedecer. E os gentios? Como nós citamos no início desse estudo, o Shabat tornou-se algo também natural aos primeiros gentios que aderiram à fé messiânica nos primeiros séculos. Ao receberem Yeshua, também recebiam a Torá e copiavam a vida dos discípulos de Yeshua, que eram judeus. Era tão natural que ninguém discutia sobre isso. Os gentios eram minoria entre os judeus messiânicos. Então, nada mais natural do que viver como seus irmãos na fé. O Shabat não era ponto doutrinário, porque o que importava era o sacrifício do Messias no madeiro e a transformação de vida alcançada pelo poder do Ruach HaKodesh, que se celebrava principalmente aos sábados, mas não exclusivamente aos sábados. Com o passar do tempo, o grande número de gentios que aderiu a Yeshua exigiu uma mudança na visão dos primeiros líderes messiânicos da época. Começaram a surgir judeus que não viam com bons olhos os gentios no seu meio, esses gentios que criam no mesmo Deus, né? Mas viviam de forma diferente. E quiseram, então, exigir deles que cumprissem tudo o que era exigido dos israelitas. E como Shaul e outros não entendiam assim, começou a polêmica que acabou em Jerusalém para a decisão final. Isso foi então descrito em Atos capítulo 15. Sem segundas intenções,
ficou definitivamente decidido assim. Vamos ler lá, Atos 15, 24 a 31. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Yeshua Messias. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a comunidade e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Então, observem bem, foi uma decisão definitiva e doutrinária. Nada de algo provisório ou temporário. Nas 4 Bessorot, ou seja, os evangelhos, Yeshua nunca instruiu sobre o Shabat aos seus discípulos. A exceção foi quando disse aos fariseus que não era errado curar no Shabat. E também o texto de Marcos, que define bem sua posição. Marcos 2, verso 27 e 28, que diz assim: Então lhes disse: o Shabat foi feito por causa do homem e não o homem por causa do Shabat. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do Shabat. Apesar de alguns quererem fugir do significado original deste texto com interpretações pessoais, a verdade é que algumas pessoas até mesmo idolatram o Shabat, desvirtuando o seu significado original de acordo com a Torá. Nas cartas doutrinárias do Brit Hadashah, a única carta que cita o Shabat é a carta de Shaul aos Colossenses, que diz assim, Colossenses 2, verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de Shabat. E o ensino de Shaul, um fariseu messiânico, é justamente isto. Se são gentios, sejam livres para cumprir ou não as alianças do Eterno com os israelitas. Já em Romanos, Shaul detalha bem o assunto. Vamos ver aqui em Romanos 14, versos 2 a 6, que diz assim: Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus os aceitou. Quem é você para julgar servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém,
para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Recomendo que leia todo o capítulo. Vemos que está claro o texto inspirado pelo Ruach. Quem entender isso não ficará criticando os que pensam diferente. Se todos estes pontos são apenas adornos da doutrina principal, todos eles são apenas adornos. A Torá que é. Vamos ver João 3, verso 16 a 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então a doutrina principal da Torá não é, ou seja, com aqueles enfeitezinhos. Então a doutrina principal é esta. Portanto, quem não recebe Yeshua como Salvador, de nada vale guardar Shabat, comer kasher, celebrar festas, valorizar os sábios do passado, preservar tradições. Nada disso irá justificar os seus pecados. Viva conforme a sua consciência. Que ninguém os julgue por isto, nem julgue os outros por suas opiniões. Lembre-se, o Shabat pode ser uma forma de você honrar a Deus. E isso é uma coisa boa, mas não é obrigatório ao gentil e nem implica em salvação ou condenação. E assim, que o Eterno possa abençoar e todos possam estar em paz diante do nosso Deus. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.